Fala, pequeno gafanhoto, você tá bom? Eu tô bom, pequeno gafanhoto. Eu quero trazer um breve pensamento aqui para você acerca da meritocracia, tá? Do mérito, do que eu consegui por mérito. E muitas vezes a gente também já se perguntou, nossa, eu poderia ter mais, né? Poderia ter ganhado mais. Nossa, a minha vida é tão triste, gente. Poderia ter um carro diferente, poderia ter um emprego diferente. Deus, por quê? Porque uns têm, outros não têm. Porque uns alcançou, outros não alcançou. E quando você vai conversar com os que alcançou, eles falam que foi por esforço deles, que eles tiveram que pagar um preço muito alto, eles tiveram que fazer várias coisas para alcançar. Mas eu quero só trazer um pensamento aqui para você acerca de uma historinha que fala de dois garotos gêmeos que eram filhos do mesmo pai, só que o pai deles era alcoólatra. E diz assim, ao crescer um deles se tornou alcoólatra também. Quando lhe perguntaram o que tinha levado ao álcool, ele respondeu, o meu pai me deu mau exemplo. Ele responsabilizou o pai dele, falou que o pai dele deu mau exemplo. Só que o outro irmão dele, gêmeo, também cresceu e jamais se deixou dominar pelo álcool. Aí fizeram a mesma pergunta, quando lhe perguntaram como tinha se mantido longe do vício. Ele respondeu, o meu pai me deu um mau exemplo. Ele deu a mesma resposta. Ele responsabilizou o pai pelo sucesso e o outro irmão responsabilizou o pai pelo fracasso. E os dois tinham o mesmo sangue, a mesma cara, o mesmo pai, a mesma idade, a mesma criação, o mesmo exemplo e os mesmos problemas, mas não fizeram as mesmas escolhas pessoais. O que isso quer dizer? E aqui vem fala que vitimizou, um se vitimizou, outro não. O que eu não concordo, tá? Por quê? Porque não é vitimizar. O que acontece? Quando eu pego um comportamento social, aquele comportamento que a pessoa tem perante a sociedade, e desvinculo ele do vivenciar dele, de como ele produziu esse conhecimento, de como ele produziu a vivência dele, eu vou ser injusto. Eu vou ser injusto. Por quê? Porque independente, quem tem irmão nasce numa casa de... Eu cresci numa casa com 8 irmãos e todos eles são diferentes. Filhos do mesmo pai, moravam na mesma casa, comiam a mesma comida. Só que foram, como era 8, naturalmente, nasceram em épocas diferentes e se tornaram todos totalmente diferentes. Por quê? Porque a interpretação, aquilo que eu interpreto ou como eu interpreto as coisas que eu vivencio é diferente do outro. Então aquilo que me afeta de um jeito, afeta o outro de outro jeito. Um exemplo para ficar bem fácil para você entender é quando come pimenta. Não sei se você gosta ou se você não gosta. Se você não gosta, se coloca na outra posição. Então, a pessoa vem e gosta de pimenta, tá? A pessoa ama pimenta. Ela ama pimenta. E quando ela chega no lugar, ela vai lá no prato dela e lasca ali pimenta e joga ali pimenta e ama pimenta. Aí, de repente, você vai lá e pega uma colherzinha da comida dela e põe na sua boca e você chora porque aquela pimenta ardeu demais, aquilo te incomodou demais. Eu te pergunto, não é a mesma pimenta? Não é o mesmo gosto? Por que um está amando e o outro está odiando? É as experiências internas que produzem o resultado externo. Entendeu? Aquilo que eu vivi, é como eu recebi aquele conhecimento que vai produzir. Então, não posso desrelacionar um comportamento social da vivência ou como essa pessoa construiu essa vivência dentro dela. Então, independente se for dois irmãos, se eles viveram a mesma coisa, se têm o mesmo sangue, não significa que eles vivenciaram da mesma forma internamente, tá? Ainda que externo pode ter recebido as mesmas broncas, pode ter visto as mesmas coisas, ter vivido as mesmas coisas, só que as pessoas interpretam de forma diferente, aí vai de cada um para cada um. Então, quando eu vejo uma história dessa, eu vejo tentando dizer que todo mundo é igual e que ninguém é diferente e que se um fizer, o outro fizer, vai dar a mesma coisa. Isso eu não concordo, tá? Não quer dizer que você vai ser bom na mesma coisa que o outro é bom, porque isso é o que nos diferencia uns dos outros, isso é o que nos torna humanos. A necessidade de eu precisar de alguém. Por quê? Porque um produz conhecimento, o outro produz o produto. Um traz uma solução, o outro vem e aplica essa solução. Cada um tem um talento, então você tem o seu talento, use o seu talento de uma forma correta. E não pense que você não tem as coisas porque você não merecia, porque isso não é mérito, tá? Isso não é mérito, às vezes foi a sua vivência, a forma que você viveu, os valores que você criou, que dificultaram ou tornaram mais difícil você alcançar algumas coisas. E a forma que você vivenciou, a forma que você viveu também facilitou você alcançar algumas coisas. Então, não é meritocracia, é a partir da onde eu parto, a partir da onde eu vou, da onde eu estou, isso vai fazer toda a diferença em como eu interpreto e como eu vejo isso.